Bem, eu vou conversar agora com o irmão marista Iranilson Lima, diretor-geral do Colégio Nossa Senhora de Nazaré. Irmão, é um prazer poder conversar com o senhor. Tudo bem? Olá, Bona, Mauro Bona, tudo bem? É um prazer também estar com você e sempre à disposição, né? Sempre à disposição para a gente dialogar e conversar sobre qualquer assunto voltado ao marista ou mesmo voltado à congregação, né? Irmão, o senhor que dirige um colégio com milhares de alunos nesse momento de pandemia, quais as suas maiores preocupações? Olha, assim, tem muitos desafios e nesse contexto os desafios aumentaram, né? Inicialmente a gente foi passando por diferentes ondas, vamos dizer assim. Desde o início da pandemia, foram desafios que vêm para a escola, desde conduzir os estudantes, mas conduzir também as famílias. Lógico que a pandemia afetou todos, em diferentes possibilidades, diferentes formas. E a escola passa a ser um suporte também, de entender isso, de entender a realidade da família, de entender a realidade do estudante e a nossa própria realidade, porque nós somos afetados em todos os sentidos, né? Juntos com qualquer pessoa ou qualquer órgão ou instituição da sociedade. Não seria diferente para a escola. Então, no primeiro momento, é o desafio de transformar a escola toda no campo virtual. Esse foi um desafio, acho que a gente não estava preparado, por mais que a gente tenha instrumentais tecnológicos, mas Mas deu tivemos que certo, nos... irmão? Pelo menos Deu deu para muito quebrar o certo. galho? Mais do que quebrar o galho, Mauro, deu muito certo. Assim, eu acho que o envolvimento da família, a contrapartida da família de entender isso e também querer que a educação continuasse, ajudou bastante. E a gente conseguiu, no tempo curto, acho que por tudo que a gente vem construindo na escola, também em termos de tecnologia, de preparar o professor, nós paramos no dia 18, no dia 19 de março, a gente já estava com toda a plataforma funcionando. Claro que assim, aí vem todos os ajustes, adaptações, mas funcionou perfeitamente. Inclusive fizemos avaliações, não deixou de ter avaliações, não deixamos de fazer as reuniões com os pais pelo virtual, atendimento aos pais pelo virtual. Então foi uma mudança quase que radical para a escola. E E o senhor agora a gente está acredita que o virtual chegou para ficar? Dificilmente ele sairá. Eu digo isso para todos da escola. Olha, se a gente tem que aprender uma coisa boa da pandemia, é usufruir bem da tecnologia, que eu acho que ela vem para nos amparar em diferentes formas. Imagina que tudo o pai precisava vir até a escola. Um atendimento, para resolver uma coisa, tudo tinha que vir para a escola. E a gente sabe da dinâmica também da família, né? É uma dinâmica exigente também de conduzir a família, a casa, a administrar todo o trabalho, a dinâmica do trabalho. Então, a tecnologia ela favoreceu muito isso e a gente foi entendendo que alguns processos podem permanecer no virtual. Um atendimento, uma forma de comunicação pelo virtual, outras formas de atividades com os alunos não precisa ser sempre no presencial. Eu acho que a gente pode manter o currículo duro, básico no presencial, mas muitas atividades no virtual a gente aprendeu isso no contraturno, trazer esse aluno para esse campo da tecnologia e usar bem a favor de todo um processo formativo mesmo, sabe? Eu acho que isso veio para ficar, espero, né? No Irmão, bom sentido. semana passada o senhor teve um probleminha com uma turma, né? O senhor foi diagnosticado um aluno com Covid? Mauro, essas coisas vão acontecer daqui para frente, como acontece com qualquer outro ambiente. Não vai ser diferente para a escola. É lógico que isso é como o surgimento do vírus, da pandemia, do Covid-19. Todo mundo se espantou, todo mundo estranhou. Quando a gente volta para o presencial, qualquer movimento assusta, qualquer movimento cria um espanto. Mas essa dinâmica a gente vai ter que conviver daqui para frente. Não é uma dinâmica que pode assustar, nos afetar. Ela é uma dinâmica que precisa ser muito bem coordenada. E coordenada com muita transparência, coordenada com muito cuidado, mantendo os protocolos sempre à vista da família, da sociedade. E é isso que repercutiu, como você viu. Mas o que aconteceu? A gente sempre que identifica um caso, quer seja no presencial, ou mesmo quando a família tem essa responsabilidade
de trazer a informação para nós, para que a gente possa fazer a boa administração. Nós somos responsáveis por qualquer situação que aconteça no contexto escolar, no universo escolar, em vista do que a gente está vivendo da pandemia. Então, quando a família comunica, a gente vai monitorando os passos do estudante, os dias, quantos dias, a situação. E nesse caso específico, a criança, a família testou muito rápido, porque alguns membros da família já estavam com Covid, os adultos, e foram testar as crianças. E quando testaram as crianças, elas assintomáticas, elas estavam com Covid. Então, ela não foi da escola, mas foi do ambiente interno. Só que isso independe de onde foi, né? Até porque o vírus não é tão simples para a gente mapear assim, foi dali, foi daqui. Mas ele está aí e a gente não consegue identificá-lo com muita facilidade de onde vem ou provém. É. E aí, assim... O senhor teve que dispensar a turma toda, né? Por quê? Porque na contagem, a partir da orientação da SESMA, ou da CESPA, né? A partir da orientação deles, em contato com eles, mantendo o protocolo que a gente sempre comunica quando identifica casos, a gente foi mapeando os dias que essa criança teve contato com o conjunto de alunos, e aí a gente precisava suspender para manter uma segurança, uns dias aí de verificação, de acompanhamento, de orientação, para que a gente não repetisse o contato desse grupo que tiveram com essas crianças, com a escola, com os professores. Ao mesmo tempo, os professores também foram cuidados. Isso é um cuidado que a gente vai ter sempre, né? Claro, em alguns casos a gente identifica, às vezes o aluno está no virtual, não precisa a gente afastar a turma, é muito mais um procedimento de protocolo, de confirmação, de identificação e de aviso à CESPA, à Secretaria de Saúde, mas não necessariamente para a turma. Mas tem casos que a gente vai precisar coordenar o grupo como um todo no presencial, sabe? Não é nada fácil. Agora, irmão, com relação à congregação marista, os anos passam, a congregação, por exemplo, em nível de Pará, ela fica restrita ao Colégio Nazaré? Faltam novas vocações? Olha só, Mauro, uma pergunta muito boa, até porque você é ex-aluno, conviveu com muitos irmãos, né? Irmãos, assim, às vezes era um grupo até grande dentro da escola, que eram professores. Hoje a gente tem um número, aqui, graças a Deus, em Belém, eu digo sempre que Belém consegue ser bem contemplado, porque nós temos 4 irmãos. Na minha época colégio. Eram 6 irmãos e todos eram professores, inclusive o diretor-geral. Exatamente. Nós somos 4 irmãos, de diferentes faixas etárias, de diferentes... Na verdade, a gente sempre diz que é entre gerações ou intergeracional, né, a gente chama. Nós temos o irmão Chagas, que tem 81 anos, nós temos o irmão Humberto, de 56, sou de 44, então eu tenho 44 anos, e tenho um irmão mais jovem, de 30 anos, então, ou seja, intergerações aí, tem 2 aí no meio, um mais para frente, um iniciando, e esses 4 irmãos a gente mobiliza a missão do Nazaré. Então, como é que funciona hoje, né, no Instituto? O Instituto tem crescido muito na força do carisma, para não ficar preso só à realidade dos irmãos, porque em termos vocacionais no mundo, principalmente se você pensar na Europa, pensar em outros continentes, é muito desafiador o processo de vocações. Na América Latina e nas Américas como um todo, a gente ainda consegue ter boas vocações. No Brasil não é diferente, a gente tem um celeiro bom de vocações. Mas não é um número comum antigamente, como em outras épocas. Isso mudou muito, né? Mudou pelo contexto da sociedade, pela própria dimensão religiosa, pela própria situação familiar. Tudo isso repercute muito na questão vocacional, eu diria, sabe? Mas mesmo assim, a missão marista ela ganha uma força muito interessante. A missão marista ela não se perde porque ela foi ampliando, criando leque ou criando espaço para que essa missão não fosse aprisionada, ou o carisma, eu diria até, né? A força do carisma marista não ficasse vinculado só aos irmãos. Os ex-alunos, os leigos, as pessoas que conviveram e convivem conosco, elas podem e são aptas a
desenvolver a missão que é evangelizar, que é educar crianças e jovens. Claro, sob a tutela dos irmãos, é muito bom, é muito importante. A gente está hoje no Colégio Nazaré como religiosos, conduzindo. Isso para nós é uma alegria, porque nos realiza enquanto vocação, mas também para a comunidade, também para a sociedade, isso é muito importante. E os leigos se sentem fortalecidos, porque eles nos Irmão, visualizam. um parêntese. Houve um teste de colocar uma direção leiga nos colégios. Não sei se a coisa funcionou como gostaria a congregação ou se a própria comunidade pediu a volta dos irmãos no controle geral do colégio. Não foi isso? Mauro, funciona nas duas formatos. Nós temos escolas que são totalmente conduzidas pelos leigos, é lógico que eles são bem preparados e coordenados por irmãos, nunca deixa de ter irmãos na rede, no grupo, né, na organização. Aqui, especificamente em Belém, nós tivemos as duas experiências, né, de irmãos, de leigos. Não foi isso, a gente sente quando a missão precisa também ser fortalecida. Eu acho que chegou um momento em Belém que a gente precisava ter uma presença mais efetiva dos irmãos, porque aqui, veja que assim, quando a gente chegou, acho que foi 2015, que foi o primeiro irmão diretor, que foi o irmão Alexandre, depois eu assumi em 2017. E de 2017 para cá, a gente até pode dizer assim, olha que coisa boa, a gente tem o primeiro jovem, depois de 40 anos, eu acho, o primeiro jovem que está na formação para ser irmão marista. Isso para nós nos enche de alegria, porque significa que a nossa presença, a nossa missão de evangelizar, de cativar, também vai chegando até esses jovens. Então é por isso que sempre que possível ter irmãos é uma força importante, sabe? Não é que deva ser só com irmãos. A gente tem escolas, tem espaços de missão que funcionam coordenados por leigos, sob a tutela dos irmãos. Mas quando tem a presença, a gente consegue desenvolver bem junto com os leigos, E sabe? os pais que optam por uma escola confessional, uma escola religiosa, uma escola católica, eles querem a presença do irmão, não é isso? Exato. Querem porque assim, a nossa presença, ela fortalece muito esse lado da evangelização. Essa dimensão, essa outra parte de uma escola marista, ela não pode ser perdida nunca, porque a gente é uma escola católica, confessional, a gente professa para todos que nós somos católicos, esse é o nosso papel e missão na igreja. Então, quando a gente está presente, não é que a parte acadêmica a gente deixa para lá, pelo contrário, isso é inerente à escola, é inerente à minha função de diretor-geral, de bem conduzir, de saber como conduzir nesses tempos modernos uma educação. Não é fácil também. A gente tem que estar muito bem preparados para isso também, para a dimensão pedagógica, acadêmica. Mas a dimensão da evangelização, da fé, desse cultivo da espiritualidade, isso é importante, sabe? Eu acho que na formação dos jovens, na presença da vida das famílias, isso faz a diferença e é um grande diferencial da nossa escola. Agora, irmão, o que eu lhe perguntei é o seguinte: desde que os maristas chegaram ao Pará, eles ficaram exclusivamente com o Colégio Nazaré. A população cresceu, as demandas cresceram e não se vê interesse da congregação em expandir pelo Estado esse conceito que é tão importante e tão interessante. Eu te diria que já há projetos interessantes em vista. Nós temos um programa ou um projeto ou uma área específica de expansão que cuida da expansão, porque a gente sabe que, assim, quanto força do carisma, dessa dimensão da evangelização e da educação, a gente precisa estar sempre muito atento no mercado, na sociedade. E o norte, principalmente Pará, embora o norte como um todo é assumido por outra província que é a sua Amazônia, ela pega a região amazônica, mas o Pará ficou exclusivo da nossa província, exclusivo que eu digo assim, foi a origem de tudo, foi a entrada da nossa província Centro-Norte, foi no Pará, né? Então, o Pará é muito importante para nós historicamente, é uma força muito grande, onde os irmãos franceses saem de Congonhas ou de Minas quando eles entram no Brasil, e o segundo local é o Pará, né? É a segunda referência. Depois eles descem para Recife e seguem para o Nordeste. Então, no Pará, a gente já tem em vista, assim,
de outras cidades, são cidades grandes, a gente pensa em algumas cidades que têm uma população interessante, um campo interessante de evangelização, de missão, não só no formato de escola, porque a gente tem pensado sempre muito no trabalho com a juventude, mas também escola em outras cidades. A gente sonha, por exemplo, uma cidade como Macapá, que é uma cidade interessante, outras cidades grandes que a gente sabe que tem por aqui e que tem uma força e uma necessidade de evangelizar, de educar a juventude, porque tem juventude em potencial para isso, sabe? A gente tem esse projeto. Pelo seu sotaque, dá para notar que o senhor é nordestino. No passado, na minha época de colégio, existiam irmãos, o irmão Afonso, o alemão, o irmão Miguel, o espanhol. Depois veio vários irmãos do Rio Grande do Sul e agora a província toda é dominada por nordestinos. Não existe um irmão paraense, não? Então, existia o irmão Milson e existe o irmão Costa. O irmão Costa atualmente mora no Ceará. Ele é paraense, a família dele é daqui. Eu não vou lembrar a cidade exata agora, do interior. Então, são poucos. Realmente, do Pará, existem poucas vocações. Como eu te falei, depois de, acho que mais de 40 anos, surge o primeiro jovem a se formar, a se preparar para ser irmão. E o que a gente quer é cultivar, trazer outros para ampliar esse sotaque interessante que é do Nordeste, mas também trazer todo esse chiado do Norte, que é bonito. Então, assim, o que a gente quer é isso, cada vez mais, né? Irmão, Esperamos que a gente consiga. e por falar em vocações, completou semana passada 100 anos de idade o irmão Afonso Raus, que marcou muito sua passagem por Belém, com os cuidados com as mangueiras e assim por diante. Eu cheguei a ser aluno dele de inglês, ele também dava aula. Quando eu participei do Grêmio, ele era o coordenador, era o irmão coordenador do Grêmio. Então, tem muito boas lembranças. Como é que o senhor vê todo o carinho e todo o cuidado da comunidade de Belém com referência ao irmão Afonso? Eu vejo, assim, como próprio da cultura de Belém, da cultura do Pará. É uma cultura de aproximação, de acolhida. Eu sou nordestino e nós somos próximos nesse sentido, nós somos parecidos nesse sentido, de um calor humano, de um afeto, né? E de um zelo pelos maristas, de um carinho pelos maristas, né? Então isso é muito bonito. Então eu morei com o irmão Afonso em Brasília, que foi a última, eu diria que a última etapa dele assim numa comunidade ativa no colégio, né? Porque o irmão Afonso praticamente só morou em 3 cidades e sempre acima de 20 anos. Então ele morou em Recife 20 e poucos anos, morou em Belém 27 anos, eu acho, mais ou menos, eu não tenho tanta precisão, mas é sempre acima de 20 anos, e em Brasília, em Taguatinga, no colégio Champanhar, morou mais de 25 anos por aí. E eu tive a chance de conviver lá. E uma pessoa, assim, formidável, no jeito próprio de ser Sim. alemão, mas assim, É. é um jeito próprio que a Mas senhora gosta. cativava, é verdade. Demais, demais. É uma pessoa assim de coração grande, mas às vezes expressa do seu jeito. Então, quando gosta, gosta, quando não gosta, também diz que não gosta e deixa tudo muito claro. Mas sempre com as balinhas no bolso para cativar as crianças, para estar próximo das crianças na época da escola, lá no colégio. E um carinho enorme por nós jovens irmãos. Eu não sou tão velho assim, mas na época eu era mais jovem ainda, enquanto religioso, e um carinho enorme para cuidar, hora de almoço, hora da oração. Então, o cantar os salmos, ele adorava cantar os salmos, tinha que cantar, não bastava só rezar. E assim, era uma convivência muito boa, aprendi demais com o Afonso, acho que você que foi aluno teve essa experiência mais Sim, forte sim. ainda, né? No auge da missão dele, então certamente se conviveu com mais força Durante ainda da alegria. todo o meu período marista, que foi largo, grande, eu convivi com ele, ele estava no colégio. Quando ele saiu, eu que já não Exato. estava mais, já estavam os filhos. E é interessante, né, Exato. que as gerações ficam se repetindo. Meu pai foi, eu fui, meus filhos, e assim por diante. É interessante. Exatamente. E ele, uma coisa bonita, acho que você conviveu,
que depois eu convivi como diretor de outros colégios. Sempre que eu era diretor de um colégio, eu fazia questão de levá-lo no final do ano para a exposição dos presépios. Sim, E sim. nos últimos anos agora, que depois ele parou, mas ele era encantador em acolher as pessoas na hora da apresentação dos presépios. Falava a mesma história contra Papai Noel sempre. Ele é contra Papai Noel e ele falava muito mais do sentido do Natal, era o presépio, era a força do presépio. E isso era uma grandeza enorme para as famílias que o conhecia, ex-alunos, tanto lá em Recife, quando eu fui diretor, como também em Brasília. Ele tem que fazer a exposição. Então, assim, o Afonso é uma figura formidável. 100 anos, para nós, eu digo, Mauro, é um exemplo. Os irmãos todos pôde celebrar, mesmo longe, mas resgatando fotos da história dele. Todo dia tinha um card para os irmãos para contar parte da história dele, porque eu acho que é um exemplo de vida, de dedicação, um exemplo de vocação que para nós é muito interessante, sabe? Existe E eu um acho nesse sentido critério, bonito. existe um critério definido do tempo que cada irmão passa numa escola? Como é que ele passou 27 anos aqui, outros passaram 2 anos, 3 anos? Qual é o critério, irmão? Olha, algumas pessoas elas se prendem mais mesmo e são mais duronas, não deixa que os superiores fiquem mexendo toda hora não. Brincadeira à parte, mas às vezes conseguem negociar com mais facilidade. E claro, o irmão Afonso, ele tinha um trabalho muito mais eu nem sei se na época se o irmão Afonso Extrapolava foi o colégio, né? Ele já é, mexia com a comunidade de modo geral. exato. Exato. E ele tinha uma coisa que assim, eu nem sei te dizer, Mauro, se ele foi diretor de escolas, mas a presença dele não precisava ser diretor, porque a força da presença, da educação dele, do cuidado dele, do zelo dele é gigantesco, que Eu ele conheci nem sempre como sei. tesoureiro, diretor tesoureiro, era o homem da grana. Exatamente. Ele nunca foi o principal assim de tudo, mas a parte da grana ele era cuidadoso mesmo. E tem muitas histórias aqui no Nazaré que era tudo no papelzinho, tudo no contadinho, pagava assim na hora. Algumas pessoas me contaram É aqui em verdade. Belém. Exato. E a figura dele é assim, independente da função, ele esparramava, né, a sua presença, seu carisma, sua dedicação. E eu acho que é isso que foi fazendo com que ele vivesse em 3 ambientes. Eu digo que 3, pode ter outros, né, mas assim, de longo período, esses 3 eu posso dizer com certeza foram acima de 20 anos. É tanto que ele tem 100, ele tem mais de 80 de vocação lá, acredito, porque ele chegou muito cedo no Brasil. Então, esse tempo todo ele se dedicou em 3 cidades que ele ama de paixão. É tanto que quando ele estava com mais força, bem, ele ia para a Europa, sempre antecedendo outubro, e chegava exatamente para o aniversário e não era qualquer lugar que ele celebrava, era em Belém. Então, não adiantava, depois que eu E passasse próximo por do Belém, Sírio, ele também sempre muito ligado ao Sírio, é verdade. Mas, irmão, exato, exato. finalizando essa nossa conversa, nossa primeira conversa, bastante interessante, o senhor sentiu algum tipo de problema, como, por exemplo, depressão nos jovens pós-pandemia? Mauro, os jovens já estavam vivendo uma experiência e vivem uma experiência muito forte nesse campo da ansiedade e da depressão. É um duplo ou uma dupla experiência que eles trazem como marca do contexto atual. Independente da pandemia, ele já apresentava esse contexto. Era muito comum você ver jovens, adolescentes, que facilmente entram num quadro ou de ansiedade ou de um ritmo diferenciado e também, às vezes, de uma depressão, como se um vazio enorme estivesse sempre presente na sua vida, O né? E colégio é fato, interfere né? nesse momento, junto com a família? Como é que funciona? Totalmente. Eu acho que a presença da escola é que faz a diferença e esse é um grande diferencial da nossa escola ainda. Ou seja, a gente não lida com números, não lida com qualquer... Embora diz assim, às vezes o pessoal diz, não, o Nazaré é muita gente. Mas o que ao espírito comunitário
que você conviveu, você sabe disso, que perpassa pelo Nazaré, é um espírito que todo mundo se conhece. E é um espírito que a gente identifica as pessoas pelo seu contexto, pela sua experiência. A gente sabe da família, a gente traz a família, a gente quer a família perto, não no sentido de entrar em processos pedagógicos, administrativos, não é isso. Também pode, eles podem contribuir, eles podem sugerir, mas é no processo mesmo de condução dessa criança, desse adolescente jovem que está em processo formativo. E formativo em todas as dimensões, acadêmica, afetiva, relacional, social. E são essas dimensões que elas precisam ser integradas, cuidadas. Esse jovem que apresenta quadro de depressão, ele precisa ser cuidado, olhado, não apenas assim, vamos ensinar, traz ele para a aula, tem que fazer prova, não é só isso. Ele tem que ser olhado também por essas características que ele precisa ser fortalecidas, ser coordenadas. E aí o que a escola faz? Tem um papel direto de acompanhar as emoções. A gente hoje é comum num ambiente educacional trabalhar as emoções, expressar sentimentos. O que é que você está sentindo? É alegria? É raiva? Como é que eu coordeno essa raiva? Como é que eu coordeno essa alegria expansiva também, né? Para que achando que eu posso tudo. Então, assim, o equilíbrio hoje é a palavra-chave da sociedade, deve ser a palavra-chave. E o processo educativo é isso, né? Não pode perder essa dimensão de formar os jovens em vista de equilíbrios também, né? Irmão Iranilson, eu agradeço muito essa nossa conversa. Nós estamos gravando na quinta-feira, que é Dia do Educador, Dia do Professor, e é uma grande homenagem a eles todos poder conversar e trocar ideias com o senhor. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço e parabenizo também pelo seu trabalho, seu empenho e dedicação, sempre nessa missão que você tem. E também parabenizo a todos os educadores, né? Todos os educadores maristas que você conviveu, os que estão hoje conduzindo essa missão, mas todos os educadores, porque eles fazem a diferença para formar os cidadãos, as pessoas, formar os cidadãos e acima de tudo, construir uma sociedade mais justa, igualitária, diferenciada para o nosso tempo. Muito obrigado, bom. Obrigado, irmão. Até logo. Até logo.